Fala pessoal, espero que estejam todos bem. Então, eu estou gravando uma série de vídeos aí falando sobre as coisas que acontecem dentro da sessão e alguns temas que eu acho importante e relevante compartilhar com vocês, abordando alguns temas que surgem durante a sessão ou que eu acho relevante compartilhar com vocês, a importância disso e sobre informar também, né? Acho que toda a informação que eu compartilho com vocês, eu acho que além de ser relevante, é importante para o conhecimento, para cada um expandir aí, raciocinar, pensar, né? Mas isso aqui é sobre as minhas experiências e sobre o que eu percebo quando eu acesso a energia de vocês, tá? Dos clientes que passam pelas sessões. Então, um tema que eu acho muito importante sempre falar sobre ele, eu já tinha falado, eu tenho nos vídeos que eu fiz sobre limpeza do chakra sexual, eu acredito que deve ter umas 3 horas ou mais falando só sobre esse assunto, sobre esse tema de energia sexual. Aqui eu vou tentar dar uma resumida dentro da questão aí específica do abuso sexual, tá? Então, vou tentar dar uma resumida aqui. Para quem quiser entrar mais nessas informações, tem esses 2 vídeos sobre a limpeza dos chakras. Então, quando eu falo do chakra sexual, abordo muito esse tema e o que contamina a nossa energia sexual, tá bom? Então, aqui eu vou falar especificamente sobre a energia de abuso sexual, porque é uma coisa assim à parte. Ao mesmo tempo que está relacionado, é uma coisa à parte, né? Então, por que eu quis abordar isso? Porque eu acho que quanto mais conhecimento a gente só tiver, né, e quanto mais eu compartilhar sobre tudo isso, as pessoas que passaram por isso vão se identificar. Então, eu acho importante compartilhar com vocês esse conhecimento. Então, acessando o campo energético de várias pessoas, até mesmo na questão de ancestralidade, aparece muito essa questão de abuso sexual, principalmente vindo dos ancestrais, né? Pai para filho, de tio para filho, ancestralidade. Lembra? Foi meu tio, foi meu primo, tem coisa relacionada com parentesco, né? Tá relacionado também com a ancestralidade. Então, as pessoas que manifestam esse tipo de comportamento aqui, os abusadores, tá? É, elas têm no campo energético dela essa energia de abuso. E tem as programações dos ancestrais na cabeça também. E tem aquela questão comportamental que vem também do DNA, né? A nível histórico também vem isso, né? Dentro da história daquela família, daquela ancestralidade, aconteceu essas questões. Então ela se repete, vai se repetindo até que seja cortada pela raiz toda essa estrutura aí maligna, né? Maligna, tem outro nome para isso. Então, uma das coisas que acontece dentro dessa questão de abuso da frequência da energia de abuso sexual é que quando a pessoa é abusada, interessa se é homem, se é mulher, quando ela é abusada, isso fere o campo energético dela. Nós temos a aura, né? Então, a aura ela é formada de uma energia divina, é uma energia de luz. Então, toda pessoa, uma pessoa que toca o campo da outra, que acessa o campo da outra com essa intenção, só no pensamento, se ela põe a mão no ombro da pessoa, se ela toca a pessoa, e pior, se ela toca os órgãos sexuais da pessoa, se ela roça na pessoa, isso já aqui para mim já é abuso sexual. Por quê? Porque ela está contaminando uma energia, né? Contaminando essa energia da pessoa que está ali, da pessoa abusada, né? Então, isso fere toda uma estrutura ali da pessoa e pode causar seríssimos danos. Não precisa ser um toque específico, pode ser uma fala, pode ser a intenção do outro, né, de perversão. Isso, de certa forma, corrói ali e vaza dentro dos corpos da pessoa. Fica ali presa no corpo emocional, no corpo mental, no campo áurico, uma sujeira, sabe? Uma plasta, vamos dizer assim. Mas contamina os corpos sutis. Além de também estar corrompendo aí a energia do chakra sexual, né? Então, uma das coisas que acontece muito é quando a mulher está grávida e ela já foi abusada sexualmente. Aquela energia da criança ali que está sendo gerada
vai também compor essa energia aí de abuso sexual. As gestações e todo mundo que passou por aquele útero, que foi abusado sexualmente, vai estar com aquela frequência no campo dela. E pode vir a se repetir a questão de abuso sexual aí para os descendentes dessa pessoa. Pode vir a acontecer um certo tipo dessa frequência. Ou não. Então, é mais provável que sim, é que a pessoa tenha esse trauma, essa sujeira aí no campo energético dela. E o que causa isso, né? Causa tristeza, que essa energia fica poluindo o campo da pessoa, ou se teve a relação vias de fato, contamina o útero da mulher, ou o órgão sexual do homem, tanto faz. Fica contaminado. Então, essa energia de abuso pode vir a se repetir várias vezes, pode ser abusada por várias outras pessoas, porque fica ali no campo da pessoa, né? Às vezes tem um monte de pessoas, mas tem aquela específica ali que está com o campo contaminado, justamente ela vai ser mais vista do que as outras pessoas comuns. Ela vai ser mais suscetível para ser abusada de novo, por estar no campo dela vamos dizer assim, como se fosse uma luz piscando ali, sabe? Chamando a atenção. Então, infelizmente, ela fica com esse campo sujo. Então, é preciso limpar, mexer nessa energia, tirar essa problemática dali, né? Cortar também questões com os ancestrais, porque às vezes tem abuso sexual lá numa vida passada e isso vai reverberando, mesmo que a pessoa não tenha sido abusada sexualmente, mas isso fica no campo dela. É importante também mexer. É importante também limpar, muito importante. E se nos ancestrais, minha família sempre teve essas questões de abuso sexual. Meu tio já fez isso, tem que cortar. Se está repetindo na família, tem que cortar antes que contamine os descendentes. Cortar, para nunca mais isso atrapalhar ninguém da família, nenhum dos descendentes, né? Então, isso causa, né? Causa ansiedade, causa depressão, causa pânico, causa sensação de vazio. Essa energia de abuso sexual causa um vazio imenso. Então, a pessoa não sabe o que é. Às vezes ela vem para o mundo com uma raiva, uma rebeldia ou apática. Tudo isso mexe no emocional, que precisa ser trabalhado também para equilibrar. Então, o que acontece durante a sessão, quando acontecem esses processos, né? Eu vou lá, mexo nessa questão, tiro toda essa energia de abuso sexual em todos os níveis, né? Então, tiro dor e trauma, choque e trauma, efeito colateral negativo. Então, a pessoa limpou. Então, aquilo não tá mais no campo da pessoa. Então, a pessoa fica com a sensação, assim, no dia seguinte, não só esse aspecto, tá? Qualquer aspecto da sessão que a pessoa passa, dá uma sensação de vazio, de vácuo. Mas não é que a pessoa está lerda ou nada disso. Só uma sensação de vazio, que é o tipo, não tem mais nada daquilo ali. Exatamente isso que acontece depois das sessões em várias questões, tá? Não só essa de abuso sexual. É porque foi tirada a sujeira dali. E é uma coisa que fica rodando o nosso subconsciente, né? Nosso subconsciente, tudo que está oculto do nosso consciente está ali armazenado no subconsciente. Lembra daquela imagem do iceberg, que é só a pontinha, né, que fica para cima e a parte que está oculta é enorme dentro do oceano? A mesma coisa aqui, do nosso consciente para o subconsciente. O nosso consciente sabe isso aqui. O nosso subconsciente tem tudo armazenado lá. Então fica rodando, ele não entende o que é certo, o que é errado, ele só absorve, né? Então, muitas vezes aquilo fica rodando na cabeça da cliente, ela não sabe o que é, da pessoa ela não sabe o que é, e fica com aquele incômodo ali. Outras pessoas sabem exatamente o que é, da questão do abuso sexual, e aquilo fica rodando dentro dela. E isso sempre, hora ou outra, volta à memória dela a questão do abuso sexual. Então, quando limpa, não vai sair a memória dali. O que aconteceu não remove, não é removido da sua cabeça. Continua ali, mas o incômodo, a sensação de trauma, a sensação de vazio é removida. Da memória não sai. O que aconteceu com você é seu. Então, o que acontece? Não tem a dor. Não tem o vício conectado àquilo. Não tem um vício conectado àquilo. Entende? Então, alivia.
99,999%, né? Então, corta, encaminha os ancestrais. O que acontece com os ancestrais também quando a gente não corta a ligação com eles? Ancestrais estão ligados diretamente com o sobrenome, tá, gente? O nosso sobrenome. Então, todos os ancestrais com aquele sobrenome ali tá pesando no nosso campo energético. Se não foi cortado e encaminhado todos para a luz, tá? Então, tudo que eles passaram pesa no campo energético de quem está aqui manifestando a vida. Porque ele tem um processo dentro dessa energia que fica como se o descendente fosse responsável por tudo que os ancestrais fizeram. Então, é feito um corte. Corta a conexão ali, negativa. Tudo que é negativo é cortado automaticamente. E a pessoa sente um alívio, assim, surreal sobre essas questões. E sente que a vida tá mais leve. Né? Nossa, tantos depoimentos aqui de pessoas que até para pisar, pisa como se estivesse pisando para milhares de pessoas. São os ancestrais. Então, corta. Pesa na coluna, pesa nos ombros. Né? Teve uma sessão aqui de uma cliente que a gente estava limpando algumas questões dela e ela tem um problema estava com problema de enxaqueca. Aí eu comecei a atendê-la e comecei a sentir o que ela sente, as dores. Ela não estava com enxaqueca no momento, mas eu comecei a perceber de onde estava vindo esses problemas, né, dela. Aí eu perguntei, você tá sentindo? Respira, vai pro seu corpo, perceba, né? Ela falou, não, eu não tô percebendo. Aí depois eu fiz a limpeza energética nela, né? Porque eu limpei chip, implante, limpei tudo que tava pesando ali no campo dela. Aí ela sentiu a limpeza e depois da limpeza ela falou assim, Emília, eu tô sentindo um incômodo aqui no lado direito das minhas costas, um peso, uma energia. Aí era a energia dos ancestrais. O pai e a mãe que tinham morrido e estava lá próximo dela. Então, tem que fazer os cortes, tem que encaminhá-los para a luz. Como eu já falei aqui várias e várias vezes. As pessoas, a 99,9% das pessoas que morrem não sabem que morreram. Para elas é só um pesadelo, um sonho ruim. E fica aí convivendo no meio da gente. Só que elas não têm corpo físico para gerar a própria energia. Então, ela absorve dos que estão próximos, tá bom? Então, essa questão de abuso sexual é uma coisa seríssima, que precisa ser limpa no útero. Se não foi, mesmo se não tivesse tido penetração ou abuso de fato, né? Só da pessoa que já tem essa conduta, tá muito próximo de uma criança e ter esse pensamento, essa ação, não precisa ser só criança, né? Qualquer um. Tá próximo dessa criança e com essa energia, com esse olhar negativo, pesa no campo da pessoa, tá? Então, tem que limpar no útero, porque o útero, de qualquer forma, mesmo que não tiver tido um abuso literal, né, da forma literal, o útero é uma parte, depois do nosso coração, acredito que nem depois, junto ao nosso coração, é a parte mais sensível que a gente tem, o órgão reprodutor. Mas o útero da mulher em si é muito sensível, muito, muito, muito sensível. Então, o útero da mulher com essa frequência traz uma série de danosos para ela. Ela tem dificuldade de relacionamento, ela tem dificuldades de sentir orgasmo, ela tem dificuldade de uma série de coisas. Né? Homem também. Né? Mas a mulher, como chega mais mulher com essas questões para mim, isso é muito pontual no resultado dessas frequências que acontecem com elas. Outra coisa é depressão, pânico, tudo isso também é um aglomerado de coisas. Mas limpando isso, que é uma carga bem pesada, já traz um alívio assim muito grande para as mulheres e para homem também, tá, gente? A gente tem que parar com essa questão de achar que só a mulher que é abusada, o homem também é abusado. E é muito triste. Muito, muito, muito triste. Muito triste isso. Mas tudo tem jeito, sabe? Não é porque isso me causou a dor, um dano, que eu preciso ficar vulnerável a isso para sempre. Não precisa. Eu posso escolher não ficar vulnerável a isso. E fazer alguns movimentos para essa limpeza, tá bom? Então, quando isso se segue de forma aí genética, né, dos nossos ancestrais, é muito importante limpar isso para que não passe para os descendentes, ok? Muito importante, muito, muito importante. E limpar do campo energético da pessoa que passou por essa questão de abuso. É muito sério, é um dos processos mais sérios aqui que eu trato, mas mas é muito rápido de resolver, tá?
teve uma pessoa que estava trabalhando aqui na minha casa, que a filha dela passou por um processo não de abuso sexual, assim, igual eu falei, né, das vias de fato, mas um senhor que essa menina considerava muito, considerava até como avô, um dia ela estava sozinha com ele e ele agarrou ela, tentou beijar ela, tentou fazer um monte de coisa com ela. E ela ficou em pânico, em pânico. Chegou em casa e contou para a mãe, lógico, né? Ainda bem, né? Porque tem gente que não conta. Então, a mãe brigou, fez um monte de coisa lá, foi na casa desse senhor, falou com ele e tal. E ele negando, né? Normal, né? A pessoa não vai falar que fez, né? Não vai assumir. E principalmente falando com a criança. Desqualifica o depoimento de uma criança. Isso também é muito sério. Tem muitos pais que fazem isso. A criança fala alguma coisa e os pais vão lá e desclassificam aquilo, acreditam no terceiro e fica por isso mesmo. Isso é seríssimo também, causa um dano horroroso para a criança. É até mais sério do que o próprio abuso. Porque as pessoas que ela devia confiar, que devia cuidar, tá ali, né, desqualificando ela e qualificando uma pessoa lá, sei lá quem é. Então, essa moça me falando que a filha dela estava com pensamentos suicidas, comportamentos suicidas, seguindo páginas que falam sobre isso. Então, a menina ficou transtornada, mudou da água para o vinho. Então, eu passei umas dicas para ela, falei com ela, olha, eu gostaria de conversar com ela, mas só que não teve essa possibilidade. Eu não cheguei a conversar com a menina. Mas eu ensinei para a mãe dela sobre o Ho'oponopono, para limpeza energética, para ela começar a limpar nela lá, porque isso fica rodando no subconsciente, né? E fica rodando no corpo mental. E automaticamente no consciente, porque fica sobrecarregado. Acabou de acontecer, né? Acho que tinha 1 ano mais ou menos, e a menina já vinha nesse comportamento aí, destrutivo, autodestrutivo. Então, depois de uma semana, 15 dias, ela veio aqui em casa de novo e falou: nossa, como essa técnica me ajudou. Ajudou não só a minha filha, que ela tá melhor, mas ajudou lá em casa em outras questões. Muitas outras questões que estavam acontecendo na minha casa. Eu estava bloqueada financeiramente, bloqueada num monte de coisa. E de repente, eu estava devendo horrores. Depois que eu trabalhei aqui, você me deu essas dicas. Eu paguei todas as dívidas que eu estava devendo. Prestação do carro, prestação do imóvel. Mas o foco era a filha dela. Eu ensinei para ela fazer isso, a técnica do Ho'oponopono, para aliviar aí o subconsciente, aliviar essa energia, mudando a frequência. É uma simples mudança de frequência. Sabe? Pensa, a energia do abuso sexual, eu nem sei que frequência que isso tem, né? Deve ser das piores frequências do mundo. Então você pega aí a frequência do sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, são frequências altíssimas. Um demônio não fala sinto muito, gente. Né? Uma pessoa com comportamento demoníaco não fala sinto muito, né? Depende do que reverbera isso para ela, mas é muito difícil. Então, são frequências altíssimas, todas acima de 528 Hz. A frequência da gratidão, acredito que ela tem 750 Hz, é muito alta. Então, você está numa frequência lá embaixo, né? E eleva para o topo. Mas nada impede que a gente precise fazer cortes, né? Eu sei que muitos de vocês estão passando por desafio financeiro e eu já passei por isso. Eu sei exatamente o que é. Então, tem essas ferramentas que você pode usar autônomo, até que possa, sei lá, fazer uma sessão, até que possa se libertar disso aí. O Ho'oponopono, ele atinge até um patamar, né? Mas daí para frente, precisa de mais coisas para ser feita. Mas o Ho'oponopono já é uma ferramenta sensacional de transformação. Sensacional. Então, se com você aconteceu alguma questão de abuso e você ainda não tem condição de fazer uma sessão, ou, né, de acessar isso, de ir para um terapeuta, né, de fazer sessão aqui comigo, se bem que o psicólogo ajuda, mas precisa fazer cortes, entenda? Tem coisa que a psicologia ajuda até certo ponto, mas aqui eu faço cortes. Aqui eu tiro do campo energético, em todos os níveis, né? Então isso é muito, 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 muito importante. Na verdade, isso é fundamental, né? Até para não ir para os descendentes. Então, o que acontece? O Ho'oponopono, essa técnica é maravilhosa, né? Então, se eu passei por um abuso sexual, eu vou repetir
dessa forma que eu vou ensinar para vocês. Não só o sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Você vai respirar, vai concentrar em você e vai falar, eu limpo em mim as memórias negativas que causaram esse abuso sexual. E repete as 4 frases infinitas vezes. Quanto mais você limpar, menos resquício vai ter. Quanto mais eu limpo, mais aquilo fica limpo, não é? Ho'oponopono é a energia de faxina, limpeza. Então, eu limpo em mim as memórias que compartilho com esse abuso sexual. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. E repita infinitas vezes, quantas vezes forem necessárias. E quando puder, vem cortar essas conexões aí, né, mais profundas, porque acaba contaminando de uma forma de alma. E é muito importante limpar, desde a alma até o corpo físico, tá bom? Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês e até o próximo vídeo, tá bom? Um abraço e até mais.